Wang Chang. Em 1980, Jack Hughes e Nick Feldon formam os Wang Chang, o grupo rock londrino. À tarde, Wang Chang. Quinta-feira, Canal 1. Boa tarde. Vivem-se tempos de incerteza no Médio Oriente e no resto do mundo. No teatro das operações, a importância das manobras militares foi ultrapassada pela libertação a conta-gotas das centenas de mulheres e crianças retidas no Iraque. O que mais desejam todos neste momento, os estrangeiros, é abandonar o país de Saddam Hussein. São reféns numa guerra de nervos que os fez moeda de troca. Entre morrer aqui em pleno deserto, com temperaturas de mais de 40 graus, a água e os alimentos a escassear, estes refugiados já dariam tudo para voltar a Bagdá. Só que agora estão encurralados sem terem para onde ir. A palavra de ordem é a sobrevivência e os alimentos que ali chegam, levados pela Cruz Vermelha, são disputados à força, quando se esgota a paciência nas bichas infindáveis que se formam sob o sol escaldante. A situação degrada-se de dia para dia e a espera faz aumentar a tensão e o desespero. O risco imediato já não é tanto a guerra, é a fome, a sede e as doenças devido às condições precárias em que estão instalados. São asiáticos na sua maioria, indianos, paquistaneses, filipinos e do Bangladesh. E destes, apenas têm alguma esperança de regresso a casa os indianos, já que a Air India tem estado a evacuar os seus nacionais a partir do aeroporto de Amman. Entre os estrangeiros que estão naquela zona crítica do Golfo, estes são, apesar de tudo, os que estão em piores condições. Quase se pode dizer que os cidadãos ocidentais retidos em Bagdá têm sorte. Pelo menos têm vindo a ser evacuados a conta-gotas, embora ao ritmo dos humores de Saddam Hussein. Por isso estavam felizes estes reféns ao chegarem ontem a Bagdá. É que tinham acabado de fazer uma viagem de mais de 800 quilómetros através do deserto, vindos do Kuwait em 7 autocarros e 2 automóveis. Nas palavras à chegada, a esperança de obterem rapidamente os vistos de libertação. Mais sorte tiveram outros 500 cidadãos ocidentais e árabes que já chegaram a Oman, provenientes do Iraque, em 3 voos das linhas aéreas iraquianas. A Frankfurt chegou também um avião da Força Aérea Alemã Federal, proveniente da Amman, com 150 passageiros a bordo, entre homens, mulheres e crianças de 14 nacionalidades diferentes. Em todos os rostos, misturados com os sinais de cansaço, a alegria e a comoção do regresso à segurança de casa. É que os que ficaram ainda em Bagdá têm estado a ser distribuídos por fábricas que produzem gases tóxicos e rockets, onde funcionam como escudos humanos. Nas águas do Golfo Pérsico, norte-americanos e aliados estão atentos a qualquer passo dado em falso. Não deixaram por isso passar em claro o cargueiro iraquiano que se dirigia para um porto proibido pelo embargo decretado pelas Nações Unidas. O navio Zanovia foi interceptado e apreendido pela Marinha de Guerra dos Estados Unidos. Uma operação confirmada esta manhã pelo Pentágono. O Zanovia, vindo do Sri Lanka carregado de chá, foi obrigado a navegar para o porto Muscat, no Oman. O vaso de guerra norte-americano Goldsboro interceptou o Zanovia e assumiu o controle do navio. A tripulação do cargueiro, de 3,5 toneladas, não ofereceu resistência. Embora possa parecer de menor importância o desvio de carregamento de chá, o que é facto é que se trata de uma bebida de grande consumo no Iraque. Em Bagdá, a confusão é generalizada, com o racionamento dos alimentos e a chegada constante de estrangeiros oriundos do Kuwait que pretendem a todo custo deixar o Iraque. É que a crise não parece ter solução imediata e assim os países vizinhos começaram já a reforçar as suas defesas. Tropas dos exércitos sírio, marroquino e egípcio estão estacionados pela primeira vez nos Emirados Árabes Unidos para integrarem uma força multinacional para deter um possível ataque de Bagdá. Também os Estados Unidos aumentaram os seus efetivos no Golfo, sobretudo na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes. Entretanto, não está completamente afastada uma solução pacífica, agora que a União Soviética parece mais empenhada no esforço comum, embora Israel já se tenha oposto a uma conferência internacional sobre o Médio Oriente. O compasso de espera é até domingo, dia marcado para o encontro Bush-Gorbachev em Helsínquia. A Casa Branca disse já esperar que este encontro possa levar ao fortalecimento e unificação da oposição ao Iraque. Quanto ao petróleo, o Irão já respondeu ao apelo da Arábia Saudita. Não vai aumentar a sua produção para a estabilização do mercado. É que o aumento dos preços do petróleo vem de encontro às aspirações iranianas, que na última reunião da OPEP, antes da invasão do Kuwait, já defendia a fixação dos preços em $30 o barril.
Aí não conseguiu o que queria, mas o Iraque satisfez dos desejos. Ontem, os preços do petróleo já estavam nos $29 por barril. O aumento do preço do petróleo põe em causa a saúde da economia mundial. Uns países estão mais afetados que outros, principalmente os que mais dependem das produções petrolíferas do Médio Oriente. Não é esse o caso da União Soviética, embora por esse lado a sua situação não seja das piores. A economia da URSS mostra sinais de grande debilidade. Agora até o racionamento do pão foi introduzido em algumas cidades. O presidente soviético Mikhail Gorbachev ordenou hoje aos agricultores que entregam ao Estado cereais na sua posse, acusando-os de os deixarem a reter quando Moscou enfrenta a falta de pão. A ordem segue-se a um apelo do presidente do Soviético de Moscou para que 400 a 500 soldados sejam enviados para as panificadoras. A falta de mão de obra, equipamentos ultrapassados e a dificuldade de transporte são as causas da falta deste artigo de consumo básico na União Soviética. O racionamento de pão já foi introduzido numa cidade a 100 km a sul de Moscou e deverá em breve atingir a região de Tula, próxima da capital. No entanto, a URSS prepara-se para ter este ano uma colheita recorde de 260 milhões de toneladas de cereais. Da União Soviética chega-nos também a notícia de que o ministro dos Negócios Estrangeiros, Eduardo Shevardnadze, prossegue a sua visita oficial de 3 dias ao Japão. Os contactos de Shevardnadze em Tóquio terão como objetivo preparar a visita que o presidente Mikhail Gorbachev fará àquele país do Extremo Oriente na primavera de 1991. A situação no Golfo Pérsico, a mudança nas relações leste-oeste e a conjuntura na Península da Coreia serão temas da agenda que o ministro soviético analisará com as autoridades nipónicas. Reunidos hoje estão também os primeiros ministros das duas Coreias. O encontro acontece pela primeira vez desde a separação destes dois Estados em 1945. O chefe do governo norte-coreano, Yoon Yong-muk, atravessou terça-feira a fronteira da Coreia do Sul à frente de uma delegação de 90 elementos. Futuros acordos de não agressão e de desarmamento serão analisados pelos dois chefes do governo coreano e também debaterão a retirada de mais de 43 mil soldados norte-americanos estacionados em solo sul-coreano. O dirigente da Coreia do Sul apelou ainda para que os dois governos colaborem no sentido de reunir as famílias separadas pela guerra que dividiu a península no início dos anos 50, afetando cerca de 10 milhões de coreanos. Na África do Sul continuam os confrontos tribais. Cerca de 40 negros morreram ontem e mais de 50 foram detidos por envolvimento nos atos de violência. O governo sul-africano impôs medidas restritivas nas zonas afetadas e ordenou o envio de forças de elite para pôr termo à violência tribal que opõe conservadores do movimento Inkatha a adeptos do ANC. O presidente Frederico de Klerk e o vice-presidente do Congresso Nacional Africano, Nelson Mandela, visitaram, apesar dos confrontos, o Soweto e outras cidades negras dos arredores de Joanesburgo, onde desde 12 de agosto morreram violentamente mais de 500 pessoas. No Brasil, foi encontrado ontem uma vala comum que poderá conter 1.700 corpos enterrados secretamente. Colocados em sacos de plástico azuis, os esqueletos encontravam-se numa secção não identificada do cemitério de Perus, subúrbio operário 70 km a leste de São Paulo. Trabalhadores do cemitério afirmam que a maioria dos corpos foram trazidos no início dos anos 70. O vice-presidente da Edilidade de São Paulo e ativistas dos direitos humanos afirmam que 50 dos mortos podem ser antigos presos políticos e opositores ao regime militar que dirigiu o país de 1964 a 1985. Acrescentaram ainda que pelo menos 6 tinham sido já identificados como ativistas políticos desaparecidos, presumivelmente mortos pela ditadura. Em Portugal, o setor vitivinícola tem nova legislação. Com as atuais regras, pretende-se produzir mais e melhor vinho. A partir de agora, a área de plantação da vinha vai aumentar. É a primeira vez que tal pode acontecer desde há muitos anos. Mas a região demarcada mantém-se entre Melgaço e Val de Câmara, a única região do mundo onde se produz vinho verde.